Há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens possa imaginar. Essa frase nos chama a atenção tanto para coisas do mundo visível quanto para coisas do mundo invisível, e que às vezes, por razões que desconhecemos, apresentam-se para nós. O inexplicável pode estar mais próximo do que você imagina. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Abra sua mente e vamos juntos nessa viagem sobrenatural. Eu sou Jackson e esse é o canal Jackson X. O primeiro caso é de um tal homem chamado Hans, e que ocorreu no século XVII, onde hoje é a Estônia. Esse país foi palco de uma forte caça às bruxas, em um tempo onde o fanatismo e a superstição reinavam. Hans, o lobisomem, foi julgado e condenado nos moldes de acusados de bruxaria. No ano de 1651, um homem foi preso e levado diante da corte da cidade de Idavari, para que o julgassem por seus crimes. Hans, que tinha apenas 18 anos, foi acusado de se transformar em lobisomem desde os 16 anos de idade e que conseguia fazer isso por meio de um ritual satânico. Hans admitiu que caçava em sua forma de lobisomem, vagando pelas florestas, matando e devorando qualquer criatura que encontrasse, mas às vezes apenas para saciar seu desejo de matar. O jovem confessou ter matado vários animais como cabras e ovelhas e que bebia o sangue dos bichos ainda quente por puro prazer. Durante o julgamento, o questionaram como era a transformação, se seu corpo realmente mudava ou era algo espiritual. Ele relatou que sofria uma completa metamorfose e que poderia fazê-lo ali, na frente de todos, se eles quisessem ver. Imediatamente, os juízes mandaram acorrentá-lo, para que só assim ele se transformasse. O que ocorreu é que, na verdade, o homem não virou lobisomem, porém, apresentou o que foi chamado de um comportamento desagradável, em que uivou, rosnou, babou e se urinou enquanto tentava se libertar das correntes. Após verem tudo aquilo, os jurados decidiram que ele era apenas louco e cogitaram até em soltá-lo. Porém, um detalhe da confissão acabou chamando a atenção do júri. Hans disse que suas transformações se deram devido a um malefício feito por um homem negro. Certa madrugada, esse homem misterioso aparece para ele e lhe oferece uma bebida mágica que, uma vez ingerida, lhe concederá poderes mágicos, às custas de sua alma. Quando questionado se havia aceitado o acordo livremente ou fora enganado, Hans disse que aceitou de bom grado, porque achava que ganharia muito com a oferta. Hans foi julgado e condenado por bruxaria e licantropia, pois os juízes concluíram que o tal homem negro era o diabo disfarçado, e que o jovem, além de se transformar na besta, aceitara o pacto de espontânea vontade e simplesmente para praticar o mal. Talvez o jovem Hans fosse apenas louco e não devesse acabar condenado. O fato é que o caso de Hans, o lobisomem, não foi o único, mas o mais conhecido da Estônia. Mais de 20 julgamentos como o dele aconteceram naquele tempo. Acredita-se que em muitos desses casos, os acusados confessaram crimes que não cometeram na esperança de serem perdoados. Mas, independente disso, a sentença comum nessas circunstâncias era a execução. No século XVII, um homem de 80 anos chamado Thies de Kaltenbrunn, que viveu na Suécia, em uma região chamada Livônia, afirmava ser um lobisomem. Por esse motivo, todas as pessoas o desprezavam, inclusive seus parentes. Ele morava em uma cabana isolada e dificilmente ia até a vila mais próxima, pois fora ameaçado de linchamento e até de morte, se fosse lá. Até mesmo seus filhos, netos e bisnetos queriam distância dele e chegaram a mudar de nome na tentativa de apagar qualquer vínculo com ele. O velho era considerado louco pelas autoridades, e fazia um pouco caso dele, afinal, era um homem já com seus 80 anos. Porém, em meados de 1691, houve um roubo na igreja da vila e, em busca de informações, agentes da lei foram à casa de Thies. O ancião disse não saber nada sobre o roubo no vilarejo, mas que queria revelar vários crimes que cometera quando transformado em lobo. Mesmo não dando crédito ao velho, acabaram por concordar em levá-lo para a vila e ouvir os tais crimes. Thies de Kaltenbrunn relatou que, desesperado de fome e frio ao passar o inverno inteiro sozinho, ele aceitara a oferta do diabo que lhe apareceu fazendo uma proposta.
O maligno o faria sobreviver se ele aceitasse a maldição do lobisomem. O velho disse que aceitou a barganha. Garantindo para todos que toda a história era verdadeira, disse ainda que se orgulhava de ser um licantropo. E após começar a falar seus atos, não parava mais. Segundo ele, usava os poderes concedidos no pacto demoníaco para fazer toda sorte de atrocidades. Ele disse que se transformava em lobisomem em dias sagrados, como o dia de Santa Lúcia, Pentecostes e Páscoa, como uma forma de afronta a Deus. A transformação se dava quando ele cobria suas costas com uma pele de lobo, o que lhe dava a força e a fúria desses animais. A população de vilarejos próximos foi atraída para ouvir os relatos impressionantes do velho, que eram cada vez mais violentos e detalhados. A sala de audiência ficara abarrotada com tanta gente querendo ouvir as atrocidades que o ancião falava. Thiers relatou que em uma certa noite, como lobisomem, correu pelas florestas e fazendas, matando e devorando animais. Confessou também ter atacado camponeses inocentes, inclusive tomando suas esposas e filhas e matando seus filhos. Os juízes não viam muita coerência em suas histórias, só que a cada caso relatado, um dos juízes lembrava que em sua infância ouvira casos semelhantes, que até então haviam sido tidos como ataques de matilhas de lobos. Em meio a relatos que ficavam cada vez mais terríveis e sanguinolentos, Thiers afirmou que traiu o pacto com o diabo e aderiu novamente à fé cristã. Mesmo sendo ainda um lobisomem, em uma tentativa de remissão pelos crimes que cometeu, ele dizia acreditar que Deus lhe dera a tarefa de caçar bruxos e outros licantropos, e que por vezes o fizera, querendo ser um tipo de justiceiro divino, e que isso o redimiu. Muitas pessoas não apenas acreditavam que o velho era um lobisomem, mas também creram em seu arrependimento, e que dessa forma deveria ser perdoado. Sem ter muito o que fazer, as autoridades decidiram que, como punição por seus crimes, Thiers de Kaltenbrunn seria exilado e nunca mais retornaria a Livônia, caso contrário, seria executado. Foi dito também que o velho era um protestante devotado e praticava um tipo de magia com base em bênçãos e amuletos, continuando a ser um tipo de licantropo da justiça. É isso que as lendas contam que ocorreu até o século seguinte. Esse é o caso de Gilles Garnier, um camponês que vivia na província francesa de Comté, especificamente na zona rural da cidade de Dole. Os relatos nos contam que, devido à sua crueldade, esse homem se tornou uma lenda entre as histórias de lobisomens na França. É dito que, após se casar, Garnier foi morar com sua esposa em uma cabana afastada em meio à floresta. Conta-se que ele tinha extrema dificuldade em prover alimento para os dois, e foi nessa época que várias crianças pequenas desapareceram ou foram encontradas mortas, e que acreditava-se que haviam sido atacadas por lobos. Entre os camponeses já corriam rumores de que, na verdade, era obra de um lobisomem, mas as autoridades apresentaram um decreto atraindo pessoas interessadas em matar ou capturar lobos. Ao voltarem do trabalho um certo dia, um grupo de camponeses avistaram ao longe, em meio à floresta, um lobo negro muito grande. Na tentativa de afastá-lo, eles atiraram pedras e o grande lobo fugiu. Porém, ao se aproximarem do local onde a fera estava, encontraram o corpo de uma menina, completamente dilacerado. Rapidamente, vários homens se armaram e adentraram o bosque para caçar o enorme bicho, mas não tiveram êxito. Só que no meio da busca, avistaram um homem suspeito vagando por ali. Ele parecia atordoado, tinha as roupas banhadas de sangue e não conseguia explicar o estado em que estava, nem o que fazia ali. O grupo o prendeu e o levou às autoridades. Esse homem era Gilles Garnier. Sendo entregue às autoridades da vila, ele foi interrogado, deixando o relato de uma terrível história de crueldade e assassinato que deixou a todos perplexos. O homem relatou que caçava na floresta, buscando alimento para ele e a esposa, mas não conseguia nada. Já faminto e, para piorar, era o início do inverno. O desespero batia. Ele conta que avistou uma espécie de vulto que o observava atrás das árvores. De repente, o tal fantasma se aproximou dele e lhe ofereceu um frasco com um tipo de óleo, garantindo que, ao passar o líquido em seu corpo, todos os seus problemas seriam resolvidos. Ele conseguiria caçar com abundância e não mais faltaria comida em sua casa. Assim como a aparição o instruiu, e crendo estar diante de um milagre, ele o fez. Garnier conta que, ao passar o óleo em seu corpo, ele se transformava em lobo, dessa forma, caçando como um, e de fato não mais passou fome. Porém, transmutado na besta, ele não tinha controle sobre si, o que o levou a fazer coisas terríveis para aplacar sua insaciável sede de sangue. Ele confessou que entre suas várias vítimas estavam 5 crianças com idade entre 9 e 12 anos. No mês de outubro de 1572, Garnier fez suas primeiras vítimas, 2 meninas, ambas com idades entre 9 e 10 anos.
No início desse mês, ele atacou e arrastou a primeira delas para um campo de videiras próximo a Dolly. O homem disse que, em sua forma de lobo, a estrangulou, rasgou suas roupas e devorou a carne dos braços e da cintura da criança. Ao saciar sua fome, retirou partes da menina, levando para sua esposa. Após algumas semanas, ele atacou outra criança, próximo a um bosque, e enquanto a dilacerava, foi surpreendido por um homem que passava no local e acabou fugindo. Devido aos graves ferimentos, a menina acabou morrendo. No mês de novembro, ele fez outra vítima, dessa vez um menino, também de 10 anos. A fera o devorou quase que por completo e levou parte de uma perna para casa para que sua companheira preparasse um ensopado. Já no mês de dezembro, atacou outro menino na floresta, mas, após o ter o estrangulado, mais uma vez fugiu devido à aproximação de pessoas. Ele relatou que no final do ano matou outra criança com uma mordida no pescoço, um menino de 12 anos. Contando detalhes nefastos, disse que levou os braços e parte da barriga do garoto para que sua esposa fizesse um jantar com cebolas e aspargos. No ano seguinte, quando fazia sua última vítima, uma garota de 13 anos, em meio à floresta, foi capturado por um grupo que o rastreava. Ele havia acabado de estrangulá-la, mas quando ia devorar a menina, com o aparecimento dos caçadores, voltou à forma humana, sendo preso nesse momento. O julgamento de Gilles Garnier ocorreu no mês de janeiro de 1573. Ele foi condenado culpado pelos crimes de feitiçaria e licantropia. Diante de tão hediondos casos, o juiz ordenou que ele fosse punido com o máximo rigor. Garnier foi condenado a ser queimado vivo, não tendo benefício do prévio estrangulamento. Ele foi amarrado em uma estaca no centro de uma fogueira e teve seu corpo banhado com piche e óleo. Dessa forma, ouvindo seus gritos, o juiz queria se certificar que ele havia realmente morrido. Os relatos narram que fora um tenebroso espetáculo, quando as labaredas alcançaram seus pés e o corpo dele se inflamou por completo, como uma chama viva. As autoridades também prenderam a esposa do lobisomem, mas ela morreu no cárcere antes mesmo da execução. Mesmo assim, a exemplo do marido, o corpo dela foi queimado até as cinzas. Nunca se soube ao certo o número de vítimas do licantropo, pois ao longo dos meses que se seguiram, dezenas de pessoas procuraram as autoridades para relatar o desaparecimento de seus filhos e que acreditavam que o lobisomem os tivesse matado. Bom, esses foram os relatos. Aqui eu sou apenas um interlocutor. Você tem toda a liberdade de acreditar ou não, e deixo o espaço aberto para o teu comentário. O X da questão é que coisas fantásticas acontecem no mundo, independente das nossas crenças. Seja como for, essas histórias nos mostram que também são parte das faces do mistério.